Então, dando sequência à nossa Masterclass de próteses provisórias, vamos elencar alguns erros comuns referentes à confecção de próteses provisórias. O primeiro deles é não utilizar ponticos. Então, em situações que temos uma prótese parcial fixa provisória, onde existe um pilar anterior e um pilar mais posterior, com ausência de dentes entre esses dentes pilares, ou seja, com um espaço protético, a confecção apenas de coroas provisórias sobre os dentes pilares, sem a realização de uma prótese parcial fixa provisória que contenha esses ponticos, acaba trazendo uma série de problemas, como a possibilidade de inclinação desses dentes pilares, alterando o espaço protético. Pode também haver a extrusão dos dentes antagonistas. Em situações que nós temos próteses provisórias, fixas, parciais, mais extensas, por exemplo, de 4 elementos, 5 elementos, a não utilizar um fio ou uma fibra interna de reforço, também abre-se precedente para que essa provisória possa vir fraturar, não apresentando resistência adequada aos esforços mastigatórios. Também, quando essa prótese é confeccionada dessa maneira, apenas nos dentes pilares, sem devolver, né, os dentes ausentes, ou seja, através de ponticos, essa provisória não vai servir de cópia fiel para a confecção da prótese final. Então, provisórios que não servem de cópia fiel para a prótese final também são um erro que infelizmente acontece muito quando se confecciona provisórios. O provisório é o referencial do planejamento. E caso, durante essa etapa intermediária do tratamento, houverem problemas, há possibilidade de trocar o planejamento, né? Então, o provisório, a restauração provisória, deve ser a referência para confeccionarmos a prótese final. Então, um outro problema, muitas vezes, é realizar preparos dentários sem ter um modelo prévio. Ou seja, você não fez um modelo prévio, não articulou esse modelo, não planejou e, consequentemente, poderá ter maior dificuldade na execução das próteses provisórias, pois não fez o planejamento adequado. Alguns aspectos influenciam a escolha da restauração provisória. A localização do laboratório é um deles, pois muitas vezes o laboratório de prótese não fica na mesma cidade do profissional. Então, esse distanciamento do laboratório muitas vezes dificulta a confecção, por exemplo, de próteses pela técnica indireta. E aí, muitas vezes, o profissional opta por realizar procedimentos ou restaurações provisórias pela técnica direta, por essa dificuldade logística relacionada à localização do laboratório, né? Muitas vezes está relacionado também à preferência do profissional. Então, dependendo da habilidade manual do profissional, muitas vezes ele tem uma familiaridade, uma facilidade maior para trabalhar com resina acrílica e confeccionar as próteses provisórias. Já tem profissionais que não têm habilidade ou não gostam, né, de realizar essas próteses de forma direta, essas provisórias pela técnica direta, terceirizando
a confecção dessas peças temporárias a um laboratório de prótese. Tudo também vai depender da permanência desse trabalho provisório em boca. Em trabalhos que muitas vezes em poucas semanas nós vamos finalizar, vamos entregar a peça final, a técnica direta pode ser a melhor opção. Já trabalhos que existe a necessidade de permanência maior, né, em boca, para que nós possamos observar uma resposta pulpar, ou aguardar um período de cicatrização, para que nós possamos avaliar aonde as margens do nosso preparo vão ficar. Muitas vezes pode ser interessante a confecção de próteses provisórias pela técnica indireta. Próteses extensas, né, com mais de 3 elementos, ou que eventualmente se tenha uma exigência mastigatória, né, maior, muitas vezes a melhor indicação são próteses provisórias confeccionadas pela técnica indireta, com resina termopolimerizável, que vai nos proporcionar uma resistência maior. Muitas vezes essas próteses provisórias extensas necessitam da confecção de uma estrutura metálica e o recobrimento com resina acrílica, ou até mesmo a utilização de um fio de reforço, uma estrutura de reforço, para que essa peça possa ter a longevidade adequada ao que se propõe. E também a questão estética. Então, próteses feitas laboratorialmente, onde nós temos uma resina termopolimerizável que permite um acabamento, que permite um polimento mais adequado, com certeza proporcionam uma maior estabilidade estética quanto à sua superfície, né? Então, passa a ser, muitas vezes, dependendo dessa questão estética, deve ser levado isso em consideração. O tempo de trabalho em boca, né? Muitas vezes trabalhos extensos, é interessante nós fazermos de forma indireta, porque o tempo de cadeira do paciente vai ser menor, sendo necessário muitas vezes só pequenos ajustes. E finalmente, algo que precisa também ser levado em consideração, ser colocado na ponta do lápis, é os custos, né? Quando realizamos provisórios confeccionados de forma direta, normalmente vamos ter um custo menor. E quando já é confeccionado esse trabalho no laboratório, vamos ter custos maiores que precisarão ser repassados ao paciente, muitas vezes não se encaixando no seu bolso. Entretanto, deve sempre priorizar a qualidade do trabalho e a sua indicação precisa para a opção da técnica de confecção da restauração provisória. Didaticamente, pode-se agrupar as sistemáticas de obtenção das restaurações temporárias fixas em 3 métodos básicos: técnica direta, técnica híbrida e técnica indireta. A técnica direta é obtida diretamente na boca do paciente, sendo confeccionado esse provisório logo após o término do preparo, ou através de uma técnica que envolve uma moldagem prévia dos dentes que ainda serão preparados. Mas é algo que a gente vai mostrar isso um pouquinho mais à frente. Existe também a técnica híbrida, que é obtida através de uma moldagem prévia. É confeccionado um modelo de estudo. Sobre esse modelo de estudo é feito um enceramento e é confeccionado essa
prótese provisória logo após o preparo. E existe também a técnica indireta. As técnicas indiretas envolvem exclusivamente procedimentos laboratoriais. O modelo é obtido através de moldagens com materiais elásticos e devem ter a mesma nitidez e precisão do que quando se molda para a execução da prótese final. Então, é obtido o modelo, sobre esse modelo é confeccionado, esse modelo é duplicado, é confeccionado um enceramento diagnóstico. No modelo de trabalho é feito o preparo dos dentes em gesso. A partir daquele enceramento diagnóstico é feita uma guia, né, um gabarito, sobre o qual o técnico reproduz o enceramento com resina acrílica, confeccionando o provisório. Aí, o paciente vai ter a substituição das suas peças protéticas, que não estavam adequadas, são removidas as cerâmicas antigas e o profissional já está, antes da realização da remoção dessas coroas, com os provisórios que ele recebeu do laboratório. E aí fica muito mais fácil, pois os provisórios já estão prontos. Basta o cirurgião dentista levar esse provisório em boca, testar a sua adaptação, se necessário, realizar os reembasamentos, que a gente já vai conversar com vocês o que é isso, e fazer os ajustes oclusais e estéticos necessários. Qualquer uma das metodologias empregadas na técnica direta de obtenção dos provisórios envolve resina acrílica autopolimerizável. Esta técnica é específica para próteses unitárias ou próteses parciais de pequena extensão. E também tem uma boa indicação para substituição de próteses já existentes, cujos contornos coronais, os contornos dessa coroa, estejam mantidos e adequados, pois ela depende de uma moldagem prévia do dente a ser preparado, técnica que nós mostraremos mais à frente. São vantagens das próteses obtidas por meio da técnica direta. São de fácil confecção. São elaboradas em um tempo clínico relativamente razoável. Fornecem adaptação marginal também razoável. Estabelecem as relações oclusais de forma satisfatória. E uma boa proteção pulpar e das superfícies preparadas. São de fácil reparo, possibilitam um ótimo estabelecimento dos contornos e pontos de contato proximais, permitem a fácil modificação desses contornos, quanto à forma e até mesmo da sua cor, principalmente em dentes anteriores, onde os requisitos cosméticos requerem alterações muitas vezes com maior frequência. Apresentam também um baixo custo. A desvantagem das próteses obtidas por meio da técnica direta seriam apresentar modificação de cor a curto prazo, já que são confeccionados com resina acrílica autopolimerizável, apresentam alta porosidade pela limitação inerente do material empregado, que é a resina acrílica autopolimerizável. Dessa forma, há uma impregnação mais fácil por pigmentos de alimentos que alteram a cor e até podem gerar odor desagradável dessas peças protéticas a médio prazo. Tem limitado tempo de uso ou durabilidade,
por conta da menor resistência. São passíveis de provocar resposta pulpar pela reação de exotermia da polimerização, se for elaborada sem os devidos cuidados. E favorecem a irritação gengival pela ação do monômero livre presente na autopolimerização da resina acrílica. Por sua integridade marginal com durabilidade limitada em função do material empregado, são passíveis de ação destrutiva do eugenol, que é contido em alguns cimentos provisórios, tem comparativamente baixa eficiência mastigatória devido à plasticidade do material utilizado, se desgastando com maior rapidez. E a permanência por muito tempo em boca dessas próteses provisórias, confeccionadas pela técnica direta, por conta do desgaste, permitem muitas vezes até a extrusão dos dentes antagonistas. E, comparado às próteses provisórias obtidas, né, pela técnica híbrida indireta, eles vão apresentar menor resistência, né, e não sendo indicada para próteses mais extensas ou de grande esforço oclusal. As metodologias das técnicas híbridas para obtenção de próteses provisórias envolvem procedimentos laboratoriais prévios ao preparo dos dentes e clínicos pós-preparo. Quase que sistematicamente, os provisórios são elaborados a partir do enceramento diagnóstico, que pode ser realizado de diferentes maneiras. Essas próteses provisórias são normalmente de qualidade superior às obtidas por técnicas diretas, quanto à estética, resistência aos esforços oclusais, dureza, textura e poder de corte. Apresentam longevidade clínica com qualidade substancialmente maior do que aquelas obtidas por técnicas diretas. Orientam os desgastes dos dentes que estão em posição alterada, tais como extrusão, giroversão e inclinação. Facilitam e orientam a readequação do plano oclusal alterado, principalmente quando obtidas a partir do enceramento diagnóstico. Até porque esse enceramento diagnóstico foi realizado a partir da montagem num articulador semi-ajustável. E esse tipo de metodologia reduz significativamente o tempo de trabalho clínico, principalmente quanto aos ajustes. Lembrando que foram elaboradas a partir do enceramento diagnóstico e ajustadas em articulador, já no laboratório, proporcionando comodidade de trabalho e, como disse, como são feitas a partir de um enceramento diagnóstico, em caso de fratura ou perda da restauração provisória, pode ser facilmente refeita. Até porque nós vamos ter sempre a matriz dessa restauração provisória, que é o enceramento diagnóstico. A desvantagem das próteses obtidas por meio das técnicas da técnica híbrida, podemos citar: acabam demandando maiores custos devido ao maior envolvimento laboratorial e à utilização de materiais, um maior tempo para sua confecção e a necessidade de pessoal qualificado. São suscetíveis à fratura durante a sua manipulação e reembasamento sobre o preparo, principalmente quando se faz pressão exagerada sobre os casquetes de resina. São suscetíveis à ação do eugenol, de cimentos que possuem eugenol, pois são reembasadas com resina acrílica autopolimerizável. As técnicas indiretas envolvem exclusivamente procedimentos
laboratoriais. O modelo é obtido através de moldagens com materiais elásticos e devem ter a mesma nitidez e precisão do que quando se molda para a execução da prótese final. A única diferença de uma prótese final, ou definitiva, como queiram, é o material. As manobras clínicas e de laboratório são idênticas. E quais seriam as vantagens de optar pela confecção de próteses obtidas por meio da técnica indireta? Tem maior resistência à fratura da borda cervical, tendo em vista a colocação e remoção continuadas, necessárias durante as provas e os ajustes da prótese final. Tem durabilidade significativamente maior do que qualquer outra técnica. Possui integridade marginal excelente. Apresentam alta resistência aos esforços oclusais, propiciando melhor eficiência mastigatória, rigidez e estabilidade, pela presença de estrutura metálica e resina acrílica termopolimerizável. Facilitam o restabelecimento dos requisitos oclusais. Fornecem mais proteção aos dentes preparados contra possíveis fraturas, pelas forças desenvolvidas por eventual bruxismo, apertamento ou outros hábitos parafuncionais. Tem o preparo de ajustes clínicos muito reduzido e fornecem, sem dúvida nenhuma, uma estética superior. Apresentam excelentes características para manter a saúde periodontal, dada a qualidade dos seus contornos, textura da superfície e justeza cervical, servindo de referência com maior fidelidade do que as outras, que os provisórios confeccionados pelas outras técnicas, quanto à forma e ao arranjo para a elaboração da restauração final. E como desvantagem, as próteses provisórias obtidas por meio da técnica indireta têm, sem dúvida nenhuma, a questão custo, uma vez que para sua elaboração requerem moldagens idênticas às necessárias para próteses finais e procedimentos laboratoriais complexos envolvendo modelos com troquéis, enceramento, muitas vezes fundição, eventualmente pode-se também utilizar uma técnica de fresagem, vai precisar então um laboratório equipado com uma fresadora, mão de obra qualificada. Além disso, é necessário a confecção prévia de provisórios transitórios, desenvolvidos por meio das técnicas diretas ou híbridas. Nesse caso específico, esse paciente ele tinha uma queixa estética. Entretanto, tanto o incisivo central quanto o incisivo lateral, o 11 e o 12, apresentavam uma reabsorção radicular interna. Esse paciente foi encaminhado ao endodontista, aonde foi feito o tratamento pertinente, e a intenção era, ao final, confeccionar próteses unitárias nesses dois elementos em silicato de lítio, em EMEX. Entretanto, nós teríamos que aguardar um período mínimo de 6 meses para observar a resposta do tratamento endodôntico e se essa reabsorção radicular interna realmente cessaria. Entretanto, esse paciente tinha, vamos assim dizer, ele buscava uma ótima estética, era um paciente que tinha uma vida social bem agitada, e além disso, estava previsto se mudar para Londres e para estudar por um período
de 1 ano. Então, nós optamos inicialmente utilizar a técnica indireta para a confecção desses provisórios. Então, como esse provisório ia ser confeccionado no laboratório, nós acabamos precisando, para que o paciente não ficasse sem dentes após o preparo, a confecção de provisórios que foram feitos pela técnica direta, sendo feito a moldagem com silicona de adição. A partir dessa moldagem foi confeccionado um modelo de trabalho. Esse modelo de trabalho foi duplicado. Sobre esse modelo duplicado foi feito um enceramento diagnóstico, que foi escaneado, também sendo escaneado os preparos através de um scanner de bancada. E foi feito através de uma fresadora a fresagem de blocos em acrílico, proporcionando restaurações provisórias com nível de adaptação perfeito e uma estética incomparável, permitindo que o paciente pudesse ter, vamos assim dizer, maior tranquilidade e resistência e uma estética que proporcionasse uma vida normal, para que, após o seu retorno ao Brasil, pudéssemos confeccionar a peça final, tendo como referência essa peça provisória que foi elaborada de forma indireta. Quando recebemos próteses laboratoriais provisórias, confeccionadas pela técnica indireta, ou até mesmo quando confeccionamos provisórios, peças provisórias pela técnica direta ou híbrida, uma manobra clínica que é normalmente necessária é a realização do reembasamento desse provisório. E o que é o reembasamento? O reembasamento é um procedimento clínico que visa uma melhor adaptação marginal dessa restauração, através do acréscimo de resina acrílica no interior dessa restauração provisória, principalmente na sua região cervical. Entretanto, para reembasar um provisório, sempre há necessidade de realizar alívio da peça, ou seja, o cala. Pois se não tivermos esse cuidado, quando levarmos o acrílico ao interior da peça e posteriormente ao preparo, essa coroa provisória vai ficar alta. Porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então eu preciso criar espaço interno nessa peça provisória para, então, com resina acrílica, realizar o seu preenchimento, com pincel, por exemplo. No momento que essa resina acrílica atinge a sua fase de trabalho, qual é ela mesmo, pessoal? A fase plástica. Qual é mesmo a característica clínica que a gente observa para que nós possamos afirmar que essa resina acrílica está na fase plástica? Lembrem, é a perda do brilho superficial. Nesse momento, a peça protética provisória, a restauração provisória com a resina acrílica no seu interior é levado em boca, deixado em posição, remove-se os excessos, aguarda-se esse material
iniciar o seu processo de polimerização e uma presa inicial. Sempre lembrando, tá? Que é bem importante, que esses dentes pilares e também as suas adjacências, até mesmo tecidos moles, possam ter sido lubrificados previamente com vaselina ou um lubrificante à base de água, como glicerina, para que essa peça não fique presa, não fique travada nos preparos. Essa peça toma uma presa inicial, ela é removida para que finalize a sua polimerização fora de boca, para que não traga efeitos adversos sobre os dentes pilares, sobre a saúde pulpar desses dentes pilares. Após isso, nós vamos mostrar mais à frente, né? Em outros capítulos, nós vamos utilizar uma lapiseira para delimitar o término do preparo copiado pelo acrílico nessas resinas provisórias que a gente realizou o reembasamento, e é feito o recorte dos excessos e o polimento. Mas isso é um assunto para os outros capítulos da nossa maratona sobre próteses provisórias que nós estamos conversando hoje.